boa tarde para você que me acompanha nesta quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Seja muito bem-vindo à nossa programação, ao seu Jornal comigo, Luciane Souza. Lembrando para você que está aí do outro lado, que você pode acompanhar tudo que rola aqui por meio das nossas redes sociais, Rede Câmara Barreiras. Já aproveita, segue a gente por lá e fique por dentro de tudo que rola na nossa programação. Eu começo a edição de hoje, dessa quinta-feira, falando do mês de julho, Julho Verde, que é o mês de prevenção contra os cânceres de cabeça e de pescoço. Para falar sobre essa campanha que está acontecendo nesse mês e também sobre os atendimentos na Unacom, que é a unidade de alta complexidade em oncologia, a gente convidou e trouxe aqui ao nosso estúdio o médico oncologista Diego Souza. Boa tarde, bem-vindo à nossa programação, doutor. Boa tarde, Luciane. Obrigado pelo convite para falar mais uma vez, né, sobre as doenças neoplásicas, e em especial as doenças que a gente chama a atenção, né, que são os cânceres de cabeça e pescoço, e que a gente tem essa campanha do Julho Verde. Eu já vou começar te fazendo a pergunta. São cânceres muito comuns aqui na nossa região? Considerando, Luciane, os cânceres de cabeça e pescoço, a gente tem que lembrar que o câncer de tireoide é um câncer de cabeça e pescoço. E se a gente rememorar aí na família, né, no nosso convívio social, a gente vai ter alguém que já fez alguma cirurgia para um câncer de tireoide, que é muito comum. Mas, especificamente, assim, o que é mais complexo nos cânceres de cabeça e pescoço são aqueles cânceres, né, da cavidade oral, da cavidade nasal, da cavidade da hipofaringe, da laringe, que são os cânceres que têm maior morbidade, maior mortalidade, né? E também são mais complexos em relação ao seu tratamento e ao seu segmento. Certo. Você falou em tratamento, então a gente já vai para a próxima pergunta, que seria essa. Como que funciona o tratamento? Aqui em Barreiras é feito? Como é que é? Em Barreiras, nós temos uma grande dificuldade, seja ele no sistema público ou particular, porque a estrutura para o tratamento do câncer de cabeça e pescoço a gente ainda não tem estabelecido. É possível identificar, é possível fazer diagnóstico precoce, é possível fazer orientações de prevenção, mas o diagnóstico histológico, o tratamento, né, de forma específica é difícil. Porque isso necessita de um profissional, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, e que a gente não dispõe nem no sistema público, nem no sistema privado. E, por vezes, em doenças mais avançadas, em doenças mais invasivas, né, que invadem mais as estruturas da cabeça e pescoço, a gente precisa de radioterapia, que é um outro gargalo que a gente tem na região como um todo também. Então, existe uma dificuldade, sim, para fazer os tratamentos, mas o que a gente prioriza é o diagnóstico precoce, as orientações de encaminhamento, principalmente, porque a grande dificuldade é saber como encaminhar esses pacientes, e tentar, né, dar uma maior celeridade no segmento e no tratamento desses pacientes. Diagnóstico precoce. Quais os sintomas para que eu possa identificar um tipo de câncer como esse, doutor? Até antes da gente falar sobre diagnóstico precoce, talvez medidas de prevenção. Os cânceres de cabeça e pescoço, eles têm uma relação muito íntima com alguns hábitos de vida nossos. Um deles é o tabagismo. Seja ele o cigarro, seja ele o rapé, seja ele o cachimbo, né? Todas as formas de tabagismo elevam o risco de câncer de cabeça e pescoço de forma muito significativa. Então, antes do diagnóstico, né, a gente fala da prevenção em relação a isso. O etilismo também, né, bebida alcoólica, é um fator de risco extremamente importante. E quando há associação entre etilismo e tabagismo, esse risco ele é multiplicado ainda mais. Então, não fumar, medidas moderadas, né? O uso moderado do álcool, isso já previne grande parte desses tumores a que eu me refiro, né? De laringe, nasofaringe, orofaringe, né? Não tem tanta relação com o tumor de tireoide, por exemplo. Uma outra situação são as infecções pelo HPV, né? E aí a gente fala de uma medida preventiva que é global, que é a vacinação. Vacina. Então, a vacinação para o HPV, ela realmente confere proteção para aqueles cânceres
que tem como fator principal, fator de risco, a infecção pelo HPV. E os cânceres de cabeça e pescoço estão dentro desse rol de doenças em que a vacina ela tem um efeito protetor. Então, essas são as principais medidas de prevenção. Aí agora me fugiu, foi a pergunta. Os sintomas. Em geral, a cabeça e o pescoço têm estruturas muito próximas, muito pequenas, né, muito ajustadas. Então, o paciente pode evoluir com um pequeno sangramento nasal, um sangramento oral, lesões na língua. Existem lesões na língua que são lesões pré-malignas que podem levar a uma evolução para uma neoplasia invasiva, que são as leucoplasias. Isso pode ser identificado por um médico clínico no consultório, pela simples inspeção. Por vezes, isso é identificado de forma muito precoce no consultório odontológico, né, que faz a avaliação da cavidade oral de forma mais profunda, vamos dizer. Os otorrinos, né, eles conseguem fazer um diagnóstico precoce naqueles pacientes que têm rouquidão, que têm dor de garganta, uma dor persistente, não associada à febre, não associada a infecções, né? E caroços, né, nódulos no pescoço, na região supraclavicular, que é essa região do colar cervical. Então, são esses os principais sintomas. E a gente sempre orienta que qualquer sintoma nessa região, por menor que seja, que se procure inicialmente uma avaliação médica clínica e vá se investigar. Porque quanto mais precoce, mais efetivo e menos mórbido, né? menos sequelas aquele tratamento vai deixar para o paciente. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente finalizar os atendimentos que são feitos aqui em Barreiras, na Unacom, como é que funciona, quem precisar, onde buscar essas informações, doutor? O atendimento na Unacom em Barreiras, ele pode se dar de algumas formas. A principal é aquela onde o paciente já tem algum diagnóstico por biópsia, né? Seja ele qualquer biópsia que se identifique com câncer, o paciente pode solicitar no seu município de residência, na central de marcação do município de residência, o encaminhamento para avaliação inicial. Aqueles pacientes que não têm biópsia, que porventura são solicitados atendimentos, esses atendimentos eles são avaliados se é possível atender no HO ou não. E aqueles que não são, retornam com a orientação devida para o devido encaminhamento desses pacientes, para se obter um diagnóstico ou fazer um acompanhamento com outra especialidade, que aqui aquele resultado não se refere à oncologia. Certo, queria muito agradecer sua participação, acho que é um assunto muito importante, a gente tem que estar falando. Quem quiser maiores informações sobre a Unacom tem que se dirigir ao Hospital do Oeste mesmo, né? A gente não faz o atendimento diretamente no hospital, mas o hospital, sim, tem os canais de informação que podem ser acessados, que o telefone, o e-mail, eu não me recordo se existe o WhatsApp, mas existe uma central de informações do hospital. O paciente ele não consegue atendimento, ele não consegue maiores informações indo lá diretamente, porque a gente não tem um setor apropriado para isso. Mas ele pode procurar os canais, né, de redes sociais, diretos, né, de atendimento para informação, e vai ter a sua informação devidamente esclarecida. Os encaminhamentos eles são feitos pela regulação e obedecem a uma lista única. E essa lista ela é alimentada, né, pelas centrais de marcação dos municípios. Certo, muito obrigada. É isso aí, gente. Importante, qualquer dúvida, buscar um auxílio médico. Vamos falar de esporte agora, porque começou a segunda etapa do GEB, os Jogos Estudantis aqui de Barreiras, e mais de 7 mil alunos da rede pública e privada estão participando. Começou ontem e, olha, eles estão bem confiantes, viu? Veja só. O clima dos Jogos invadiu as escolas municipais de Barreiras, onde milhares de estudantes estão participando dos Jogos Estudantis Barreirense 2024. Precisa de uma logística bem organizada e a gente, porque são muitos jogos e muitas modalidades, a gente toma como base a regra oficial da modalidade, sempre fazendo pequenos ajustes. No nosso caso, nós temos 7 modalidades, quais sejam futsal, voleibol, basquete,
handebol, voleibol de areia, peteca e queimada. Essas duas últimas não são modalidades olímpicas, então fica mais livre. Mas para todas elas, nós pegamos a modalidade, é claro, e dividimos em 2 naipes, masculino e feminino. Se nós tínhamos 7, agora já temos 14. Mas nós precisamos respeitar ainda a faixa etária do aluno. Então nós pegamos cada modalidade, cada naipe, e dividimos em 3 categorias: o mirim, o infantil e o juvenil. Se nós tínhamos 7, que virou 14, agora nós viramos 42. Então, nós temos 40 competições, porque 2 não houveram inscrições suficientes. Essa é a logística geral da divisão por idade e naipe. Então, a gente vai até o dia 17 nessa multiplicidade de ginásios, correto? E aí, a partir do dia 18, nós reunimos todos os classificados para as finais e faremos a semana de encerramento lá no Baltazarino Araújo Andrade. Depois de muitos meses de treinos intensos, os jogadores estão otimistas. No meu colégio a gente tem oficina de esportes e uma delas é de vôlei. E o meu time, que do CPM infantil, a gente está treinando desde a metade do ano, desde o início do ano praticamente. E o nosso time está bastante empolgado e com uma expectativa bastante grande para esse jogo. Bom, é a minha primeira vez no GEB Municipal aqui de Barreiras e eu estou com uma expectativa bastante alta. E com a minha professora, ela sempre orientou a gente desde o início, sempre auxiliando a gente em algumas coisas, regras. E a gente aprendeu bastante coisa desse tempo para cá e desde base na preparação. Eu e meus colegas, a gente está aqui querendo dar tudo da gente, tudo de nós para esse jogo e para os próximos também, porque o intuito é ganhar. Claro, a gente vai adquirir experiência, mas o intuito é ganhar aqui. A gente treinou muito, muitos dias na semana, se preparando sempre, todos os dias. Colocando em prática os fundamentos do vôlei, né? E o professor sempre ali puxando, pegando no nosso pé, você tem que fazer isso, para de fazer isso, para a gente ter um melhor resultado, né? Já em relação à minha expectativa, eu espero ter um ótimo resultado, né? Claro que é vencer, ser campeão, mas também reconheço, né, que as outras equipes também vão vir preparadas. Como é a minha primeira vez, né? Espero ter um bom resultado, né? Conheço o potencial das outras equipes. Mas eu também sei que treinei, sei que estou buscando, estou me esforçando para que eu possa almejar aquilo que eu quero e que o meu time também quer. E se tem disputa, tem que ter torcida. Cláudio veio apoiar os colegas de escola. Para ele, a torcida é um incentivo a mais. De fato, apoia os jogadores, né? Porque a gente sabe que eles treinaram, eles se dedicaram para esse momento, né? Que é um momento que muitas vezes é decisivo para eles mesmos. Então, é de fundamental importância para dar aquele apoio, para dar aquela ajuda, né? E para dizer aqui que estamos torcendo por eles, né? E que eles poderão ganhar. Então, estamos aqui na torcida. Para Joelma, o evento é uma forma de incentivar a prática esportiva entre os estudantes e também promover a integração entre todos os participantes. Nossos alunos eles ficam ansiosos para chegar a esses momentos, porque os jogos eles não proporcionam só a competição em si, né? Ele proporciona a socialização entre as outras escolas, eles criam muitas amizades, então assim, não só a competição, mas no geral assim, ao final do GEB eles saem das quadras renovados de amizades, renovados de experiências, e são experiências que eles vão levar, né, para a vida toda. Muito bacana, gente. A gente vai para um breve intervalo agora, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informação para você que me acompanha. Até já. No mundo, o transtorno do espectro autista. Pessoas com idades clínicas, mas com uma necessidade em comum: a compreensão e o respeito aos limites. Com essa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça apresenta o projeto Polícia Judicial Amiga dos Autistas. Pela proteção do poder judiciário. Para todos. Inclui protocolos técnicos e cursos para que os agentes
entendem as nuances do e se será turma de instrutores formada por policiais judiciais todo policial se espalha judiciário, uma iniciativa transformadora de inclusão e de garantia de direitos. Tráfico de drogas, comércio ilícito de entorpecentes. Fornecer, vender, adquirir, transferir drogas ilícitas. O MP explica. Energias renováveis são fontes de energia reabastecidas naturalmente e que não esgotam. Entre elas, as que não causam poluição pela emissão de carbono ou outras substâncias são chamadas de energias limpas. 2 exemplos que geram eletricidade são a solar, fotovoltaicos, ao utilizar a luz do dia, e a eólica, que depende do vento capturado por turbinas. Já a hidráulica usa água em movimento em usinas, mas estudos têm mostrado que a construção dessas hidrelétricas libera gases, a decomposição da vegetação, espaço inundado no reservatório. As fontes de energia diminuem combustíveis fósseis renováveis, como o petróleo e o carvão. No energia para movimentação de automóveis, a fonte renovável de combustíveis é a biomassa, ou seja, os biocombustíveis, que incluem o etanol e o biodiesel. Muito bem, de volta à nossa programação vivo para você aí de casa, 12 horas e 18 minutos agora. Hora de saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Veja só. Previsão para amanhã, sexta-feira. Barreirense vai passar frio, hein? Mínima de 13 graus e máxima de 31, de acordo com o Instituto Climatempo de Meteorologia. No sábado, a mínima sobe um pouquinho, vai para 15 graus e a máxima cai, fica em 30. Já no domingo, a mínima permanece em 15 e a máxima sobe um pouquinho para 31 graus. Madrugadas mais frias, noites mais frias e tardes mais quentes. De acordo com o Instituto Climatempo, a gente vai estar atualizando vocês, tá bom? E olha, empreendedores que estão trabalhando de forma informal estão buscando a formalização por meio do MEI, Microempreendedor Individual. E olha, tem muita história de sucesso por trás disso, viu? Veja só. Foi fazendo sequilhos e levando para o trabalho para tomar aquele cafezinho com os colegas que surgiu o primeiro incentivo para comercializar as receitas que Isadora aprendeu com a avó. Já trabalhava em casa, comecei em casa. Eu trabalhava também numa clínica e à noite eu fazia os sequilhos, né? Meus amigos me incentivaram a começar a vender, né, esses sequilhos. Eu sempre gostei muito de cozinhar por conta da minha avó. E aí isso foi crescendo, né? Meu esposo foi levando para o trabalho para vender, eu vendia também. E aí foi crescendo, eu comecei a distribuir alguns pontos da cidade. Isadora trabalha há 6 anos com sequilhos, mas foi através do MEI que conseguiu formalizar seu negócio há 2 anos. Como eu também distribuía os sequilhos para alguns pontos da cidade, né? Supermercados, mercadinhos, eles exigem a nota fiscal, né, para a gente deixar o produto. E aí foi através disso que eu procurei o MEI, né, para eu poder estar tirando nota fiscal para esses clientes. E com isso, né, já era o meu sonho abrir o espaço físico, né, então foi mais um facilitador, né, de eu abrir, né, a loja, porque eu já estava, né, tudo ok, né, só precisava mesmo do espaço, para trazer as pessoas também para cá. Para além de estar nos pontos, entregar nos pontos, ter o meu próprio ponto físico para os meus clientes virem até a mim. Tiago se tornou MEI em outubro do ano passado. Ele trabalha auxiliando pequenos empresários em consultoria fiscal. Ele também decidiu se tornar um microempreendedor individual
por causa dos benefícios. As vantagens de ser um microempreendedor é que toda essa simplicidade, a guia ela é um pagamento mensal, fixo, então a gente não precisa ficar se preocupando em calcular em cima do valor recebido da receita. Às vezes a receita pode ser alta, pode ser baixa, então nós temos essa provisão fixa, o que ajuda muito. A questão da previdência, além da aposentadoria, você pode ter um auxílio-doença, alguma coisa, ou seja, há um respaldo e há uma base do próprio governo para que você continue trabalhando e se você tiver que se ausentar, ele ainda consegue te manter por um tempo por você estar fazendo essa contribuição. E, em maioria dos casos, o microempreendedor, quando vai fechar com algum cliente, muitos dão preferência às microempresas e o microempreendedor individual. Muitas vezes eles vão em busca da gente para pegar um custo menor e o serviço mais assertivo, rápido, ligeiro, e muitas vezes deixam de contratar uma empresa maior que ficariam anos até para fazer algum tipo de serviço, mas a depender do serviço. Em Barreiras, é realizado em média de 25 a 30 cadastros por mês. No último ano, foram mais de 300 cadastros realizados na cidade. Segundo a coordenadora da Sala do Empreendedor, Keila Abdala, o MEI traz muitos benefícios para o microempreendedor. A coisa mais importante é você ter a sua empresa, né? Você passa a ser... Como assim, tem muitas pessoas, antigamente, né, trabalhava como informais, né, trabalhava em casa, às vezes tinha uma porta em casa, abria o comércio, e hoje, principalmente depois da pandemia, a gente passou a ter um aumento considerável de MEIs exatamente por causa disso, porque cada um abrir o seu próprio comércio, né, passar a ter sua própria empresa, o seu CNPJ. Então, assim, a quantidade mesmo que a gente teve da pandemia, o aumento foi significativo. A gente tinha de 4 mil MEI, a gente está agora com quase 10 mil MEI. Então, hoje as empresas estão pedindo para as pessoas abrirem MEI para poder emitir a nota fiscal. A coordenadora da Sala do Empreendedor explica como é simples tirar o MEI. Em primeiro lugar, você tem que ter a senha do Gov. A senha do Gov hoje a maioria já tem, né? Porque tem a sua carteira digital, a sua conta, a conta... carteira de documento, a maioria tudo é digital hoje. Então, abre já a conta do gov.br. Você vê no aplicativo mesmo, você baixa esse aplicativo gov.br, faz sua senha ali, aí você tem que trazer essa senha e o comprovante do endereço. Se você for abrir um ponto fixo, se for seu, traz o comprovante do seu endereço, principalmente a inscrição municipal. Importante se formalizar, né, gente? Vamos ficando por aqui hoje, nesta quinta-feira. Amanhã tem mais, a partir das 8h30 da manhã, temos aquele encontro marcado. Fique agora com o Flávio Araújo e com o esporte que está chegando aí. Eu te vejo amanhã e te desejo um ótimo restinho de quinta-feira. Até amanhã então, viu? Tchau, tchau. Energias renováveis são fontes de energia reabastecidas naturalmente e que não se esgotam com o uso contínuo, entre elas as que não causam poluição